É. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 56, falando sobre programação funcional, saídas implícitas, explícitas, invisíveis de funções. Bem, eu sou o Ben David e para ter um maior detalhe sobre esta e as outras aulas do módulo, acesse a página bendavid.github.io, mais especificamente aqui em cursos, e em cursos você vem aqui no curso R. Em curso R nós temos aqui 3 módulos, no qual o que nós estamos em andamento é o nível intermediário. O nível intermediário, aqui você tem toda a descrição básica desse módulo e em material você tem o acesso ao link específico para o acesso a todo o material escrito, bem como scripts e scripts via Chine, caso você não tenha ainda instalado o R ou o RStudio e o RStudio, não é isso? Bem, então, aqui na nossa aula de hoje, nós queremos ainda darmos um detalhamento sobre esse tipo de objeto que é as funções no R. Para vocês também entenderem um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, sugerimos e recomendamos vocês clicarem no selo Democratizando Conhecimento para entender um pouco mais dessa filosofia de propagação do conhecimento. Bem, no módulo básico nós vimos uma estrutura básica de nós criarmos um tipo de função, mais especificamente a função com tipagem, um objeto com tipagem closure, do qual a gente usa a função chamada function e que nós, por meio de abertura e fechamento de parêntese, dentro desses parênteses, a gente define os argumentos e com a abertura e fechadura das chaves, a gente define o corpo dessa função. Bem, de praxe, o que nós temos é que, dessa forma como a função está estruturada nesse aspecto, ela sempre mostrará isto é, imprimirá após a chamada dessa função a última linha de comando. Por isso que na última linha de comando a gente convenciona reescrever o nome do objeto, isto é, do nome associado ao objeto que armazena o resultado que nós queremos dessas linhas de comando. Então aqui é como se todo o corpo da função ela finalizasse com um resultado e este resultado irá estar associado com o nome x. De outro modo, o nome x irá se associar com este resultado. E aí quando a gente executa, chama essa função, no caso aqui nova função, o resultado imprimirá o que está no objeto x. Isso foi o que nós vimos lá no módulo básico. Vamos entender então o que significa essa ideia dessas saídas serem implícitas, visíveis ou invisíveis. Vamos lá. Bem, a primeira forma básica que nós aprendemos lá no módulo básico foi essa que nós acabamos de mencionar no slide anterior. Ela é uma função com saída implícita, isto é, todas as linhas de comando serão executadas e a última linha de comando é o que será, vamos dizer, exportado, mostrado como saída para a chamada dessa função. Isto é o que chamamos de saída implícita. De outro modo, o que a gente pode observar é que quando a nossa última linha de comando ela não digita o nome específico da função, por exemplo, aqui é como se a gente estivesse, aqui a gente tem uma função
que é uma função identidade, vamos dizer, né? Simplesmente eu recebo o argumento x e imprimo esse argumento x. Então, aqui eu estou recebendo o valor 2, imprimindo o valor 2. Agora, veja o que acontece nessa outra função. A saída dessa função aqui, nova função 2, ela é uma saída implícita sem resultado. Por quê? Porque o que a gente faz na última linha de comando é fazer com que o valor do argumento, x, aqui no caso que será 4, ele será associado a um outro nome x. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos perceber como um exemplo de funções implícitas, de saídas implícitas dentro do R, que é a função de atribuição. Por trás, ela usa uma condição de invisibilidade da saída das funções. Então, nesse caso aqui, o retorno não traz resultado algum, né, como saída. Bem, então, nesse caso aqui é o que nós chamamos como exemplo em nova função de saída implícita e visível, né? Vamos lá para o segundo caso. O segundo caso é da saída explícita e visível. A explicitude que a gente fala da função significa dizer o que é que exatamente nós queremos que saia no resultado da função. Nesse caso, a gente usa uma função chamada return para aquilo que a gente quer que seja impresso na tela do console após a chamada dessa função. No nosso caso aqui, nós criamos até para as próximas aulas que nós vamos falar, que é justamente da condição de programação defensiva. É quando nós prevemos determinados erros que o usuário pode cometer ao utilizar essa função e aí a gente já breca determinadas condições. Por exemplo, aqui eu estou criando uma função para me dizer se ela é uma função, na realidade, se o número de entrada é um número par ou ímpar. Eu sei que nesse caso, x não deve receber qualquer tipo de valor que não seja numérico. E aí a gente já cria uma programação defensiva nesse aspecto, nessa primeira linha de comando, dizendo que se qualquer coisa for não numérica, o resultado vai dar um stop, isto é, vai dar uma parada logo na primeira linha e nada mais será executado e vai retornar no console do usuário a frase, o argumento x deve ser numérico. Então, isso é o que nós vamos ver em outras aulas. Bem, e aí o que é que acontece? Aqui nós temos todo o corpo da função e aqui a gente criou uma função que aqui nós temos um fluxo de controle, né, que é o if e o else, que significa dizer aqui a condição para a gente verificar se o número é par. Caso esse resultado aqui, ó, dessa expressão do qual ele calcula a divisão e vê o resto da divisão, se o resto da divisão não for zero, ele vai para a condição else. Se for zero, quer dizer que o número é par. E aí eu estou usando o return simplesmente para ele imprimir na tela essa frase, essa string aqui, número par. Caso contrário, ele vai imprimir essa outra frase, número ímpar. Então, aqui estamos explicitamente dando a condição de que não necessariamente nessa situação vai ser a última linha de comando que será impressa na chamada da função, mas sim a condição que está dentro da função return. Então, nesse caso, a gente tem uma função cuja saída é explícita e visível, usando a função return. Então, nesse caso aqui, a gente também faz algumas considerações em relação a números que não são inteiros. Então, automaticamente, quando a gente usa o as, a coerção, né, para número inteiro, isso aqui é arredondado, e aí ele vai pegar apenas o número arredondado, né? Nesse caso aqui, eu pergunto 1.6 é par ou é ímpar? Nesse caso, ele só vai pegar o inteiro, no caso 1,
né? E vai dizer que esse número é ímpar. Aqui nesse caso, eu estou colocando como entrada para argumento x um operador lógico, né? Um resultado lógico. Nesse caso aqui, ele me retorna o erro e diz, o argumento deve ser numérico. Então, isso aqui já é uma característica que nós temos para a criação, né, da proteção que nós fazemos às nossas funções, que é o que a gente chama de programação defensiva. Verificando mais uma vez se o número é par ou ímpar, aqui entramos com o valor 6 e ele já solta um valor diferente do anterior, nesse caso número par, porque ele entrou na condição aqui em else, né, para me retornar a string número par. Bem, a outra condição que é muito interessante, às vezes a gente imprime com a função print ou cat, essas funções com resultados específicos, mas quando a gente cria nomes associados a esses resultados, a gente pode deixar implicitamente, invisivelmente, resultados adicionais, que pode ser interessante para o usuário. E aqui nesse caso, o que é que nós fizemos? Aqui nós pegamos um conjunto de valores e vamos mostrar um conjunto de estatísticas dentro da área da estatística descritiva. Mais especificamente, quando você chama essa função est_des, o que vai ser feito é simplesmente um gráfico aqui de dispersão desses valores. E aí o que é que vai acontecer? Perceba que a última linha, no nosso caso, a gente está usando agora uma função chamada invisible. Essa função ela vai armazenar os valores que estão associados com esse nome resumo aqui. Então, o resumo vai se associar ao resultado da chamada da função summary, que nos dá as estatísticas descritivas básicas de um conjunto de valores. E aí, o que é que acontece? Aqui na nossa chamada de função, automaticamente, por mais que eu armazene esse resultado aqui, na realidade, has associado a esse resultado, essa condição de atribuição ela já usa implicitamente essa chamada aqui invisible. Por isso que nada é impresso na tela. Mas, como a gente observa, a função plot ela foi chamada e na tela, lá no terceiro quadrante, na realidade no quarto quadrante, quem usa o RStudio, será impresso essa função, porém nada será apresentado na tela do console. Aí como é que a gente faz para verificar o que é que tem nesse resultado aqui, has, né? Então, quando a gente imprime has, implicitamente há uma chamada da função print, aqui nesse caso, em que ela nos mostra as estatísticas básicas que nós temos para esse conjunto de valores. Mas nós temos também formas alternativas de chamar esses valores, não necessariamente associando a algum nome, como por exemplo usando a função print. Mas perceba, vamos supor que nesse caso em est_des eu estivesse especificamente apenas imprimindo, na realidade plotando esse gráfico de dispersão, e para não encher para o usuário muitas informações ao mesmo tempo, eu deixo de forma invisível resultados adicionais que podem facilitar a descrição desses dados para o usuário. Aí é criatividade no sentido de programar funções usando essa função invisible. Bem, aqui nesse caso, uma outra forma alternativa é na linha de comando colocar entre parênteses que nós teremos, lembrando que o parêntese também ele é um operador em que ele é uma função, em que ocorre a chamada de função, em que, no caso, na última linha de comando específico para esse operador, ocorre a função print, do qual todas as linhas de comando são executadas, inclusive impressa, no caso, as estatísticas descritivas. Aqui uma outra condição para a gente ver
o sentido da função, o sinalizador de visibilidade. Então, aqui é interessante para a gente ver como é que está construída essa função, este DES, e a gente ver que o sinalizador de visibilidade é falso, lá por causa dessa função invisible que nós estamos utilizando. Então, não será visível esse resultado aqui, ó. Então, isso aqui é mais para a questão de estruturação e investigação da função, né? Exemplos de função com saída invisível é justamente o operador de atribuição. Então, quando a gente associa um nome a um determinado valor, implicitamente essa chamada de função aqui, ó, a de atribuição, ela usa o invisible para que não seja impresso o valor que está associado com esse nome. Ou, de outro modo, o nome que está associado com esse valor, né? Aí, nesse caso, para que eu possa visualizar o que está associado com esse nome, nós digitamos o nome e aí o valor ele é impresso. Uma outra forma de acesso que nós falamos anteriormente é justamente o parêntese nessa linha de comando. Era isso que nós queríamos falar, apresentando mais características sobre o objeto que nós correspondemos à criação de funções. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.